Pronto, a gravação começou. Seja amigo das pessoas que queiram o melhor para você. Então, no início do capítulo, ele começa a falar da vida que o Jordan Peterson tinha nas cidades pequenas, que as pessoas não iam se desenvolver muito ali naquele lugar, que todo mundo conhecia da sua vida, que não tinha muita esperança, não, né, de você mudar quem você era dentro daquele pequeno ciclo, e que as amizades que ele tinha ali eram amizades que não levavam ele muito para pensamentos mais profundos e reflexões a respeito da vida, porque eram todos adolescentes, né? Todos eram adolescentes, todos estavam em fase de questionamento de si mesmo, perguntando, né? Fazendo perguntas a respeito da sua integridade, se eram ou não eram íntegros, né? Estavam também desafiando, né, as leis e as regras e as normas daquele lugar. Então, ele se viu junto com esses amigos, sempre desafiando, sempre estando em situações mais perigosas, né, e delinquentes, e até o momento em que ele vai para uma cidade maior. E então ele tem amigos na faculdade que começam a convidá-lo a participar de projetos maiores dentro da faculdade. Ele se interessa muito mais pelas pesquisas, então ele se transforma. Logo depois, ele reencontra esses amigos da cidade do interior e os amigos não mudaram, continuaram a mesma coisa. Então a gente começou a entrar dentro da história do Jordan Peterson, nesse terceiro capítulo, falando sobre as amizades. E logo depois ele vai discorrendo, né, um pouco mais a respeito de quem a gente vai se tornando ao longo do tempo e das escolhas que a gente faz. Então, nós paramos a nossa leitura na página 82. Viviane, seja bem-vinda. Gisele, seja bem-vinda. Nós paramos a nossa leitura na página 82, aonde ele tinha acabado de citar o Homer Simpson, né? Que ele bebia vodka com maionese e dizia, esse é um problema, né? De eu beber vodka com um vidro de maionese, isso é um problema para o Homer de amanhã. Então, que o Jordan Peterson não gostaria de ser esse personagem, essa pessoa, né? E agora a gente vai continuar a leitura, tá? Alguém quer continuar essa leitura da página 82? Ou eu posso continuar a leitura? Eu vou continuar, se alguém quiser, só levanta a mão e me avisa ali no chat que eu passo a leitura, tá bom? Como posso saber que seu sofrimento não é um pedido para que eu sacrifique os meus... Pronto. Só para situar a Selimar. E aí ele vê esses amigos que não mudam e ele percebe que é um movimento interno de tentar tirar essas pessoas daquele lugar, de tentar puxar elas para cima, de tentar fazer alguma coisa para que elas melhorem junto com ele. Porque internamente a gente vai sentindo uma culpa por estar bem, ou por estar melhor, ou por estar numa condição diferente. Então a gente quer tirar esses indivíduos daquele lugar, né? E aí, enfim, esse é mais ou menos o contexto. Como posso saber que o seu sofrimento não é um pedido para que eu sacrifique os meus recursos só para que você possa momentaneamente te impedir o inevitável? Talvez você já nem se importe mais com o colapso iminente, mas ainda não queira admitir que está nesse colapso iminente. Talvez me ajuda não retifique nada, não possa retificar nada. Porém, mantenha essa conscientização tão terrível e pessoal temporariamente afastada. Talvez a sua miséria seja uma exigência imposta a mim para que eu fale também, de modo que a distância que você tão dolorosamente sente existir entre nós possa ser reduzida enquanto você se degenera e afunda. Como posso saber se você se recusaria a jogar esse jogo? É as perguntas que a gente precisa fazer para ajudar uma pessoa, né?
Como posso saber que eu mesmo não estou fingindo ser responsável enquanto estou inutilmente ajudando você, de modo que eu não tenha que fazer algo verdadeiramente difícil e genuinamente possível? Até na clínica, é importante a gente saber se o indivíduo, o que ele quer na clínica. O que ele vem fazer aqui na clínica? Ele quer uma mudança? O que ele quer? Às vezes ele não quer uma mudança, às vezes ele só precisa falar. Às vezes ele só precisa desabafar. Se eu não souber o que o outro quer, se eu não tiver clareza do que o outro quer, eu não tenho como ajudá-lo. Às vezes a minha ajuda é só a escuta. Se ele quer mudança, então eu posso ajudá-lo a mudar. Tá? Talvez a sua miséria seja a arma que você brande em seu ódio por aqueles que conseguiram se erguer enquanto você esperava e afundava. Talvez a sua miséria seja uma tentativa de provar a injustiça do mundo e não uma evidência do seu próprio pecado, da sua própria falha, da sua recusa consciente em lutar e viver. Talvez a sua disposição para sofrer pelo fracasso seja inexaurível, considerando-se o que você está tentando provar com este sofrimento. Talvez seja a sua vingança contra o ser. Como exatamente deveria ser seu amigo quando você se encontra num lugar assim? Interessante essa pergunta, né? Como eu deveria ser o seu amigo se você se encontra num lugar assim? Como que você se torna um amigo de alguém que está tão afundado? Já tiveram uma situação assim, de ter um amigo tão no fundo do poço desse jeito? E é fácil manter a amizade ali? É fácil conviver. Difícil para burro. É difícil. Essa minha amiga, ela é antes da T e depois da T. Ai, ai. Eu sempre tive uma ideia, né? Mas com a T abriu muito mais o raciocínio, né? As Mais percepções evidente, né? mais evidente. Uhum, Ela precisa se vitimizar, uhum, uhum. entendeu? Ser ouvida também, mas quando você começa a travar um diálogo, né? A pessoa sempre coloca mães, sabe? Então, eu passo a escutar só e entendeu? Porque é vítima mesmo, né? Vitimismo precisa disso, ela precisa Esse de. jogo cansa, né, Isabel? Ai, cansa Cansa. bastante. A Isso. sorte é que eu sou um pouquinho paciente, né? E, Mas, olha só, você já descobriu um como, né? Como manter a amizade para você é ouvindo. Então tá, eu escuto e talvez na hora que eu me canse, eu vá embora, né? E sim, deixe sim, ela para ser cuidada por outra pessoa, né? com Isso. certeza. Então, eu acho que é uma pergunta importante para a gente até se fazer. Como é que eu vou ser amigo dessa pessoa? Né? O que é que me atrai nessa pessoa? Né? O que que me mantém aí amigo dessa pessoa? Né? Como eu conseguiria, né, continuar essa amizade? E agora ele vem trazendo no Acho que o capítulo. sentimento de responsabilidade mesmo, né? É, é um sentimento de responsabilidade. E aí é que está quando ele traz nesse parágrafo, né, Selimari, tá, eu de fato posso ser responsável, mais responsável por ela do que ela mesma na sua transformação e mudança? Será que cabe a mim ter maior responsabilidade por ela? Ou será que cabe a mim ter uma comunicação clara com ela para saber melhor como eu posso ser amigo dela nessa situação? Né? Então, quando eu devolvo para ela também um pedaço da nossa amizade, para que ela também tenha responsabilidade em manter a amizade comigo, a gente perde esse lugar de peso e ambos têm a responsabilidade igual. Né? Porque parece que a responsabilidade ela passa a vir porque tem alguém irresponsável ali, né? Sim, Então eu preciso ser responsável porque alguém está irresponsável. Então
A partir do momento que fica claro que eu vou ter a minha responsabilidade dentro dessa relação de amizade e você também tem a sua responsabilidade na manutenção dessa amizade, dentro de um patamar de saúde, né? Aí a gente vai começar, de fato, a selecionar esses amigos. Esses amigos vão decidir ficar ou não ficar dentro da relação conosco. Por isso é duro, né? Não, nem sempre a T, ela é aceita porque tem essa dureza, ela é direta e dura, né? Muitas vezes é dura como realmente a vida é dura, tá? Nesse parágrafo, então, ele vem trazendo um contraponto, né? Sucesso, 2 pontos, é um mistério. Virtude, 2 pontos, isso que é inexplicável. Para fracassar, basta cultivar alguns maus hábitos. Você só tem que esperar a sua vez. E, uma vez que alguém tenha passado tempo suficiente cultivando maus hábitos, esperando a sua vez, estará muito enfraquecido. Muito daquilo que ele poderia ter sido já se dissipou. E muito do pouco em que se transformou é agora real. As coisas desmoronam por vontade própria, mas os pecados do homem aceleram a sua degeneração. E depois vem o dilúvio. Ele sempre usa umas metáforas religiosas, né, nas partes dos livros dele. Não estou dizendo que não existe esperança de redenção, mas é muito mais difícil tirar alguém de um precipício do que puxá-lo de uma vala. E alguns abismos são muito profundos, e não sobra muito do corpo lá embaixo. Talvez eu devesse pelo menos esperar antes de ajudá-lo, até que esteja claro que você quer ser ajudado. Carl Rogers, o famoso psicólogo humanista, acreditava que era impossível começar um relacionamento terapêutico se a pessoa que buscava ajuda não quisesse melhorar. Roger acreditava ser impossível convencer alguém a mudar para melhor. Pelo contrário, o desejo de melhorar era uma pré-condição para o progresso. Já atendi pacientes que buscaram tratamento por decisão judicial. Eles não queriam minha ajuda. Foram forçados a procurá-la. Não funcionou. Era tudo uma farsa. Às vezes a gente quer tanto que o outro mude que a gente entra até na justiça, né? Para que ele faça uma terapia, né? E o tanto que isso não leva a nada. Não funciona. Atendimento, às vezes, em presídio, né? Você vai atender pessoas em presídio. Mas, se você não tiver certeza que aquelas pessoas ali, daquele lugar, elas estão desejosas de uma mudança, o que você vai fazer ali? E outra, você tem uma sessão, você faz uma sessão de terapia aqui, aí ele volta para um ambiente totalmente degenerado. É pingar uma gota de água cristalina num copo que tá turvo demais. Tá? Turvo demais. Oi, Isabel, levanta. É por isso que na justiça restaurativa, geralmente o judiciário, só emprega esse tipo de círculo, né? Os círculos, a própria justiça restaurativa, você só utiliza para infrações de menor potencial ofensivo. Olha só, eu não sabia. Pois de regra, porque deve ter outros programas lá para crimes mais, né, hediondos e tal. Deve ter outro tipo de ajuda, mas essa justiça restaurativa, ela veio para isso. E ela pega não só a vítima, nesse círculo, né, que a gente faz a restauração, né, tenta fazer essa restauração, reequilibrar. Seria o ofensor, a vítima, e, principalmente, se ele for menor, os pais deles, né, se tiver e tal, e a comunidade.
que que ele legal. vive. Uhum. É tipo assim, você quer restaurar, mas porque não é só a vítima, né, que foi, que sofreu, né? Então nós queremos abranger um pouco mais, né? Então pega-se a comunidade também, que Sim. pode ser um representante de bairro, sei lá, da comunidade deles. Por quê? Porque é um alerta até. Isso porque às vezes o garoto ali da favela e tal, entrou na casa de alguém lá, entendeu? Roubou alguma coisa e tal, pegou alguma coisa. E então eu acho interessante isso porque pega pelo menos no início, né? Que a pessoa está começando a fazer atos infracionais ou praticar crimes de potencial ofensivo Menor, baixo, né? mais Menor. baixo. Então, É um programa bom, programa bom. Na regra número 4, a gente vai olhar, e na regra número 1, eu acho, ele começa a dizer também sobre a base da pirâmide, né? A maior parte das infrações, elas estão na base da pirâmide. Lembra que ele faz uma pirâmide de classes sociais, e aqui no topo da pirâmide está o melhor. E o melhor lugar para se morar, o lugar mais confortável, a melhor comida, os melhores parceiros, todos de melhor, está no topo da pirâmide. Na base da pirâmide está o lugar mais escasso, onde tem menos comida, onde tem menos abrigo. Então a gente sempre naturalmente, assim como as lagostas, lembra? A gente vai buscar o lugar onde tem mais provisão de alimento, onde tem mais segurança, onde tem mais comida. Mas não tem disponibilidade para todo mundo. Não tem disponibilidade do melhor para todo mundo. Então a gente degladia para chegar nesse lugar, tá? Quando a gente fala desses programas, a gente está falando de programas que estão trabalhando na base. Eles estão trabalhando com recursos escassos, né? Então, o recurso ainda está escasso, o sistema ainda mantém os infratores. A esperança dos programas é que esses indivíduos eles pulem um degrau acima daquele da escassez, né? O que é muito difícil. Então, você promove uma conscientização, a pessoa até tem uma conscientização, mas se ela se mantém nesse local, se ela se mantém nesse ambiente, é difícil fazer uma mudança real, porque o ambiente está escasso. Sempre que tiver escassez, haverá degladiação, haverá um romper da ordem, né? Um romper da lei, né? A gente parou aqui nesse parágrafo. Se eu permaneço num relacionamento destrutivo com você, num relacionamento tóxico, talvez seja por ser pouco determinado e indeciso demais para sair, mas não queira admitir que eu não quero sair e que eu não tenho determinação. Dessa forma, continuo ajudando você e consolo a mim mesmo com o meu martírio inútil. Talvez eu consiga, então, deduzir sobre mim mesmo. Alguém que se sacrifique tanto assim, com tanta vontade de ajudar alguém, tem que ser uma pessoa boa. Não necessariamente. Pode apenas ser uma pessoa tentando aparentar ser boa e fingir que resolve o que parece ser um problema difícil em vez de ser boa e resolver algo realmente, de fato. Maria Gessione, seja bem-vinda. Talvez, em vez de continuar a nossa amizade, eu devesse apenas ir para outro lugar, organizar-me e liderar pelo meu exemplo. Olha essa frase. Talvez, em vez de continuar a nossa amizade, eu devesse apenas ir para outro lugar, organizar-me e liderar pelo exemplo. Quão dolorido para nós é simplesmente fechar esses ciclos, fazer a despedida. Todo trauma é um rompimento, certo? Se eu traumatizo o meu osso, é um rompimento do osso. Se eu traumatizo a minha pele, é um rasgão na pele, um ralado na pele. Se eu traumatizo o meu emocional, é porque eu me aparto, eu rompo alguma coisa. Eu rompo uma relação.
mesmo que ela não seja boa para mim. E como é difícil, às vezes, fazer esse movimento, né? De romper uma relação com alguém, que às vezes não é alguém que some comigo, né? Para que eu possa liderar pelo exemplo. E nada disso é uma justificativa para abandonar aqueles em real necessidade para ir em busca de sua ambição cega e estreita. Se é que eu preciso dizer isso, né? Ou seja, nada disso é uma justificativa para deixar de lado a ajuda àqueles que realmente precisam e que querem, de fato, né, chegar em algum lugar, né? Mas antes você teria que se organizar Isso, internamente para isso, você conseguir realmente ajudar, né? perfeito. Porque eu estava em dúvida aqui quando ele fala assim, organizar-me e até aí tudo bem, e liderar pelo exemplo. Sim, Ou sim. seja, ele ser uma pessoa resolvida, bem resolvida, né? Sim, E que ele sim. consiga efetivamente ouvir ou ajudar a pessoa, né? Não é isso que ele quis dizer? Ou Isso, não? mas aqui ele está dizendo que não necessariamente ele vai ajudar esse indivíduo, né? Não, sim, Conforme sim. ele terminou, mas que ele vai. Eu, Vamos eu, pensar que nós somos moldados também pelo ambiente. Nós não somos só a gente. A gente é muito influenciado pelo ambiente, certo? Então, se eu mantenho a amizade com as pessoas, lembra o tópico o capítulo, a terceira regra é: seja amigo das pessoas que te querem ver bem, né? Então, se eu mantenho a amizade com as pessoas que estão me puxando para baixo, eu não saio, eu continuo sendo, eu tenho essa força grupal, essa força de ambiente que não permite com que eu avance mais. Eu tenho potencial, todos temos. Mas se eu me mantenho nesse ambiente por escolha, porque eu não quero enfrentar os desafios, porque me organizar vai me dar muito trabalho, então eu vou continuar aqui no medíocre, tá? sim. Então, se eu saio Mas daqui, aí, e daí eu para consigo frente? me organizar. Se eu acho, é isso que eu acho que eu entendi, né? Fiquei se liderar pelo exemplo aí, eu fiquei meio assim. Porque eu penso assim o seguinte: se você quer continuar desse jeito, né? Num relacionamento destrutivo, como ele falou aqui, né? Que eu sou muito indeciso e não quero admitir que quero sair. Aí continuo, fico levando, né? Mas aí, se eu entender que eu tenho que sair, tomei a decisão de sair, que não está me fazendo bem, ou também a outra pessoa, aí eu parto para uma outra etapa, que é a de me organizar, né? Tomar mais consciência de mim, me, Você sai, assim, você sai, me depois você se instruir organiza. e me organizar e tal. E aí, pela pessoa que eu passo a ser, né? Depois de eu me organizar, aí sim eu posso entrar Naturalmente, né? naturalmente, é, sem talvez nem sem me prejudicar, nem prejudicar a pessoa, né? Certamente, certamente. Porque vai Tá ser um certo. movimento natural, né? O Uhum. primeiro passo é você afastar-se das amizades, é você sair desses lugares que são tóxicos. Porque se você não sai, você é a garrafinha que está cheia de água suja e você está pingando água aqui. Se você sai, você tem a oportunidade de fazer jorrar coisas limpas, porque aqui o tempo inteiro está jogando água suja para dentro do seu copinho. Então, por mais que você pingue água limpa aqui dentro, o convívio com essas pessoas estão enchendo você de carícias negativas, de carícias que não são legais. Então, você precisa afastar-se. Ao afastar-se, você continua jogando água limpa aqui até que isso aqui melhore. E esse é o organizar-se. Então, eu me afasto primeiro para dar conta de me organizar. Ora, muda uma criança de ambiente. Às vezes uma criança está um comportamento estranho, muda ela de ambiente, ela muda totalmente. Muda a criança que está com comportamento estranho de ambiente para ver se ela não muda. Ela muda, muda totalmente. Tá? Nós somos muito influenciados pelo meio. Então, primeiro é afastar-se,
Depois a gente consegue se organizar e naturalmente vem essa liderança, por exemplo, né? E não é uma liderança, às vezes, gigantesca, grande, às vezes é uma liderança pequena, você vai liderar, às vezes você vai ser exemplo para os seus filhos, né? Mas já está muito bom, né? Já está muito bom. E agora ele vai para o outro par, a outra parte, um acordo recíproco. Eis algo para se considerar. Se você tem um amigo cuja amizade não recomendaria para sua irmã, ao seu pai ou ao seu filho, por que teria tal amizade para si mesmo? Talvez você diga, por lealdade. Bem, lealdade não é o mesmo que burrice. A lealdade deve ser negociada, justa e honesta. A amizade é um acordo recíproco. Você não fica moralmente obrigado a ajudar alguém que está fazendo de tudo para o mundo ser um lugar pior. Muito pelo contrário, você deve escolher as pessoas que queiram que as coisas no mundo melhorem e não piorem. É correto e louvável associar-se com pessoas cujas vidas seriam melhoradas se vissem a sua vida melhor. Se você se cerca de pessoas que o ajudam e têm ambições maiores, elas não tolerarão seu cinismo e destrutividade. Pelo contrário, elas o encorajarão quando fizer algo de bom por você mesmo e pelos outros, e o punirão diligentemente quando não o fizer. Isso o ajudará a reforçar sua resolução para fazer o que deve ser feito, do modo mais correto e cuidadoso. As pessoas que não almejam alto farão o oposto. Elas oferecerão um cigarro a um ex-fumante e uma cerveja a um ex-alcoólico. Sentirão inveja quando você alcançar o sucesso ou realizar algo virtuoso. Elas se afastarão ou deixarão de o apoiar, ou o punirão ativamente por causa disso. Elas farão pouco de sua conquista, alardeando uma proeza do passado, real ou imaginária delas mesmas. Talvez elas estejam tentando testar você para ver se sua resolução é real. Parei aqui, me perdi. Para ver se você é genuíno. Mas, acima de tudo, elas o estarão arrastando para baixo, porque suas novas conquistas tornam os fracassos delas mais evidentes. É por essa razão que todo bom exemplo é um desafio fatal, e todo herói é um juiz. Davi, a grande escultura perfeita do Michelangelo, clama ao seu observador: você poderia ser mais do que você é. Quando ousa aspirar mais alto em pensar que era uma pedra bruta de mármore, né? Você poderia ser mais do que você é, torna-se a estátua de Davi do Michelangelo. Quando ousa aspirar mais alto, você revela a inadequação do presente e a promessa do futuro. Então você incomoda os outros, no fundo de suas almas, onde sabem que o seu cinismo e imobilidade são injustificáveis. Você atua como Abel para o Caim deles. Você os lembra que eles pararam de se importar, não por causa dos horrores da vida, que são inegáveis, mas porque não querem carregar o mundo em seus ombros, onde ele deve estar. Carregar o mundo nos seus ombros entra com a autorresponsabilidade, né? Porque pesa, tá? Não pense que é mais fácil se cercar de pessoas boas e saudáveis do que das más e prejudiciais. Não é. Uma pessoa boa e saudável é um ideal. É preciso força e ousadia para estar ao lado de uma pessoa assim. Tenha um pouco de humildade, tenha um pouco de coragem. Use o seu juízo e proteja-se da compaixão e piedade totalmente desprovida de senso crítico. Seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. E aí? E aí, comentários? E aí que ele já faz um gancho por 4, né? Já faz um gancho. Sucesso.
Principalmente o sucesso, né? Sim, sim, ele já faz um gancho para o 4, sim. Acho que uma coisa que legal que ele fala nesse último capítulo é assim, uma pessoa boa, ela é um ideal, né? Ele está dizendo, olha, isso é o ideal, mas não é o real, tá? Nós vamos encontrar pessoas que estão disponíveis a melhorar, que estão disponíveis a tornarem-se sempre as suas melhores versões de si mesmas, né? Disponíveis para isso, mas não necessariamente boas, né? Porque boas é o ideal. E aí ele faz de fato. Tá desligado o seu microfone, Selimari. Eu vi que... Ninguém é bom também o tempo todo, né? Sim. Nós somos humanos e temos os nossos altos e baixos, as nossas relações, os nossos o nosso crescimento. A gente está em total mudança, em total crescimento o tempo todo. Sim, sim. As nossas morais, o que é moral para nós, né? O que é regra para nós, que às vezes difere do outro. Então eu posso ser bom para o meu grupo, mas para o outro grupo talvez eu não seja tão bom, né? Então não tem mesmo, né? Na sua percepção, que eu entendo é assim, que realmente não tem como a gente ser bom o tempo todo, porque para alguém, às vezes, nós não estaremos sendo bons, né? Dentro das nossas conquistas de valores e regras e moral, né? Oi, Roseli. Uma aula de... desculpa. Ai, tô chegando no final, não passei nem que fosse um pouquinho, eu estava atendendo. Tá, joia, seja bem-vinda, tá? Obrigada. Bom, nós vamos começar agora com o capítulo 4. E a regra número 4 é: compare a si mesmo com quem você foi, não com quem outra pessoa é hoje. E aí eu separei algumas perguntas desse capítulo para a gente responder. Antes da gente começar a leitura, o que vocês acham? Bora fazer essa atividade reflexiva? Bora? Então, a primeira pergunta: quem é você? Quem é você? Segunda pergunta: quão energicamente você consegue forçar a si mesmo a trabalhar e manter o seu desejo de trabalhar? Repete. Quão energicamente Eu acho que é melhor escrever essa aí, porque eu não entendi. É como o quê? quão Quão? energicamente você consegue forçar a si mesmo a trabalhar e manter o seu desejo de trabalhar. O que você ama de verdade? Como deve tratar a si mesmo de modo que não mande tudo às favas? Você negocia justamente consigo ou é um tirano consigo? E nós vamos responder essas perguntas não com a primeira pessoa.
A gente vai fazer o caminho inverso daqueles lugares de projeção da Gestalt, que a gente precisa trazer a primeira pessoa, a gente vai trazer a terceira pessoa. Então, na pergunta, nós vamos responder com ela, ou esta mulher, ou esta mãe. É como se você se distanciasse de você e narrasse a história dessa mulher que você vê, ou dessa mãe que você vê, ou dessa empregada que você vê, dessa trabalhadora, dessa terapeuta, dessa profissional, tá? Mas você vai responder essas perguntas a partir da terceira pessoa, como se fosse um narrador. Então, quem é você? Nessa pergunta, vamos supor que eu venha responder. Bom, este homem. E por aí a gente vai respondendo, tá? Quem for terminando, sinaliza para mim, tá? Eu já acabei. Tá. Cerimônia já acabou, ok. Também já, William. Tá. Roseli, já. Alguém quer compartilhar? Viviane também já. Alguém quer compartilhar alguma percepção ao responder? Eu posso compartilhar. Vou eu me arriscar aqui, é a primeira vez que eu estou participando, nem sei se é assim exatamente. Eu fiz algo muito sucinto, né? Tá. Por isso que a gente está estudando e falando. Ela é uma mulher em trabalho de descobertas, resgates e desenvolvimento. Ela está em busca de autoconhecimento e mudanças. Como é você citar na terceira pessoa, Celimari? É estranho, mas acho que fica mais fácil do que falar na primeira. Sim, sim. Você sabe que esse é um exercício muito bacana para a gente distanciar do ego?
e a gente perde um peso. Parece que traz essa sensação de leveza, ela é real, porque é mais fácil você ficar como observador de si mesmo. Quando a gente tem, às vezes, até uma situação que está mais densa na clínica, fazer esse exercício ajuda muito. Tá, então narra para mim essa história a partir da terceira pessoa. Né? Narra para mim como se você fosse um observador. É incrível como aquilo começa a vir, mesmo num fato traumático, aquilo começa a vir de um lugar de serenidade. Tá? É muito bacana. E é engraçado, porque eu não podia ter essa ideia, né, dessa leveza, porque normalmente me incomoda uma pessoa que no discurso normal do dia a dia se refere a si mesma na terceira pessoa. Isso me incomoda, porque parece assim uma presunção ou um personagem, algo fake, uma coisa assim que não dá para você confiar muito, né? Me incomoda esse discurso na terceira pessoa. Mas num exercício, depois dessa leitura, é impressionante como fica mais fácil, fica mais leve, esse distanciamento é uma coisa bem boa de fazer e da gente até entender e perceber as coisas com mais facilidade. Sim. Selimari, a sua impressão primeira, ela não está... você não pode desconsiderá-la, tá? E falar assim, talvez eu estivesse errada. Não, ela é uma impressão real. Então, talvez algumas pessoas usem isso, e isso causa um afastamento do ego. Porque pensa, William, se este homem começar a se relacionar com você, olha só, eu estou colocando você no seu ego, mas eu estou colocando na terceira pessoa, eu estou me afastando do meu ego, então eu não estou me relacionando com você. Tá? Então, quando eu me coloco na terceira pessoa, eu não quero contato. Não é o lugar do contato. Então, essa sensação, às vezes, de um mal-estar, de ser pretensioso, ela é real. Porque, às vezes, é isso que está causando mesmo dentro da relação. Então, você não pode desconsiderar isso, tá? Não desconsidere isso, essa percepção. Ela é genuína sua. Pode ser que seja, de fato, uma pretensão. Porque se eu falo de mim mesmo na terceira pessoa o tempo inteiro, eu posso estar evitando o contato. E só o que a gente gosta no íntimo, com base em AT, do Eric Berne, é contato. O que nos satisfaz, de fato, é contato genuíno, né? Tá? E a segunda opção, a sua segunda observação também é real. Porque quando a gente faz um exercício de autopercepção, isso é muito salutar. Eu estou me afastando para me ver melhor. Tá? Quem mais quer compartilhar? Eu posso. Bora. Também é curtinho. Tá. Eu botei assim, esta mulher é muito sofrida, mas esse sofrimento é fruto do passado, quando ainda era criança. Ela percebeu, há pouco tempo, que esse sofrimento e traumas deveriam ser vistos como necessário, porque hoje ela está mais viva do que nunca. Como é, Isabel, olhar-se assim, desse lugar? Muito bom, porque mesmo eu falando na terceira pessoa, eu estava falando para mim mesma, Isabel, você é assim. É como se a minha criança aqui, né, ela estivesse conversando, né, estivesse ouvindo o que eu estou falando, né? Parecia um observador cuidador também, né? Isso, exatamente. É tipo assim, olha, Isabel, essa mulher, né, no caso eu, o que você sofreu no passado não é para ficar reclamando até hoje, não é para ficar colocando tudo na conta desse passado. E isso até me ajudou muito, né? Todo esse processo aí que a gente viveu esses anos aí. Por quê? Porque o que eu sou hoje, eu devo a isso também, né? Eu devo a isso também. E por isso que eu digo que foi um mal necessário, né? Consegui sobreviver, consegui mudar meu script,
não digo 100%, né, mas pelo menos uma parte, e uma boa parte, e que hoje eu estou mais viva do que nunca, mais certa do que nunca do que eu quero. Entendeu? Da pessoa que eu sou. Sim, sim, está mais em contato, né, consigo. Isso, exatamente. E muito, e muito. Ok, E muito. ok. Mais alguém? Não? Eu vou compartilhar, então, o meu. Eu achei bem curioso isso. Este homem parece gostar de fazer leitura compartilhada, parece aprender muito mais ao conduzir o grupo, e isso lhe faz bem. E curioso, este homem está sentindo frio, e ele não mexe no ar-condicionado. E na hora que eu falei, eu peguei o tá? Por que ele não mexe no ar-condicionado? Não sei, faz hora que eu estava sentindo frio, mas na hora que eu me distanciei, eu trouxe essa informação e falei, nossa, olha como eu tô todo arrepiado, eu tô com frio. Por que eu não mexo nesse ar-condicionado? Porque o que você está fazendo é a segunda pergunta. O quão energicamente você consegue manter o foco no seu trabalho naquilo que você Sim, e quer. aí a segunda pergunta, perfeito, olha só a segunda É isso pergunta. aí, né? Este homem se mantém engajado até a exaustão quando lhe é interessante. Então, como eu estou num bate-papo interessante, eu me desconecto, às vezes, até do sentir, ou então tolero muito mais esse sentir, né? Às vezes você está fazendo negócio, você não quer comer, esquece de almoçar, esquece de água, esquece de tudo, sim, né? Sim, verdade, verdade. Sim. Olha só, o quanto é importante a gente fazer esse exercício já, porque nós não entramos no capítulo, né? Vamos entrar na semana que vem. Mas na entrada desse capítulo, quando ele começa a pedir, já que ele traz para nós o tópico, né? A regra como compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje, ele já vai pedir para nós um afastamento do ego. Ele já vai pedir para nós um lugar de observador da nossa própria vida, da nossa própria existência, para que a gente comece a fazer as comparações, então, de quem a gente foi ontem com quem a gente foi hoje. É o que a Isabel bem colocou ali na descrição de quem ela é. Ela fez uma linha do tempo ali, né? Então, ela comparando-se com ela mesma, hoje ela está muito melhor. E é isso que é o mais importante, tá? Eu vou deixar para a gente entrar na regra 4, então, no próximo encontro, porque não vai ficar tão picado, tá? Porque senão a gente começa agora e aí não... Ele é um capítulo grande, ele tem várias páginas, ó. Ele vai até... A página são 87 a 114. Ele é um capítulo bem grande, então a gente vai provavelmente teremos que dividir ela em duas partes, E ele tá? cutuca pra caramba, né, William? Cutuca. Caraca, eu fiquei impressionada. Eu apaixonei, porque agora, como eu estou, né, nesse estado, aprender a estar presente e me observando, eu falei, caraca, até queria te fazer uma pergunta antes de terminar. Quando você falou na terceira pessoa, eu estou com pepino, e aí, por exemplo, eu posso pegar esse pepino que eu tenho, esse problema que eu estou, que está entalado, que é de comunicação para variar, mas eu já anotei a minha falha, já me conectei a ela, e jogar na terceira pessoa, por exemplo, escrever a minha dúvida que eu estou agora para enviar um e-mail, aí eu jogo na terceira pessoa para me responder? Primeiro, você pode olhar para você na terceira pessoa para saber o que está acontecendo com essa pessoa, com a informação que ela tem, o que ela está sentindo, o que ela quer fazer de fato, para você ter noção do que está acontecendo com você no aqui e agora. Então, se você não tiver total clareza do que esse ambiente está causando em você, talvez você não saiba como responder isso de uma maneira legítima, né? É como se eu estivesse conversando com uma outra pessoa, por exemplo, eu e você, William. No caso, pegando o exemplo da Viviane, né? Acho que é Viviane, está meio cortado o nome, mas acho que é. Viviane, isso, desculpa. Tipo assim, estou conversando com você, certo?
E eu, para eu obter uma resposta, que seria no caso de mim, para mim mesmo, né? Mas eu estou falando com você, William, eu teria que te explicar, teria que colocar você a par das coisas, né? Tipo assim, olha, aconteceu isso, aquilo outro, eu estava assim, assim, assado. Na hora que a pessoa falou isso, assim, assado, eu me senti mal por causa disso, mas eu não sei o que está acontecendo e não sei como resolver. E aí você, que no caso vai ser eu, né, vai ser a própria pessoa, já vai começar a perceber que precisa desmiuçar os sentimentos e as emoções, né? Esse seria aquele exercício que a gente faz das cadeiras. Quando eu coloco ali na frente, então eu faço um diálogo com uma parte minha, né? Um pedaço meu. Então, assim, a Viviane poderia colocar essa Viviane, que precisa responder na frente, e aí ir sentando numa cadeira e para outra. No caso do exercício da terceira pessoa, eu me afasto do cenário, por exemplo, eu me afastei aqui assim, imaginei, né, que eu me afasto desse cenário e olhei para mim nesse contexto. Então, esse contexto aqui, quem sou eu nesse contexto? Bom, eu sou uma pessoa que gosta do que está fazendo, gosta de interagir, e olha, eu estou sentindo frio, eu não desliguei o ar-condicionado ainda. Então, quando a Viviane fizer esse exercício de afastar-se, ela vai olhar para si. Quem é ela? Olha, ela acabou de dar um suspiro, tá pesada ali. Ó, entendeu? Ela, nossa, ela tá estressada, ela tá revoltada, ela tá com raiva, ela tá indignada, ela tá achando que é injusto, ela quer destruir essa outra pessoa, quem ela quer mandar um e-mail, mas ela não pode fazer isso, que provavelmente tem um ganho financeiro ali dentro daquela relação, não sei. Enfim, mas ela vai distanciar-se, porque ao distanciar-se, ela tira o eu quero, ela tira o eu sinto, e isso alivia, porque é ela que sente, não sou eu. Quando a gente trabalha com sonhos, por exemplo, os sonhos, eles são um alívio porque eu não assumo para mim os desejos. Eu sonho que a minha mãe está batendo em alguém, eu sonho que é a vizinha que está fazendo isso, eu sonho que é o cachorro que está fazendo isso, não sou eu, por isso alivia. Então, quando a gente usa esse exercício de distanciamento conscientemente, a gente faz isso para ter alívio, para tomar consciência, tá? Para sentir isso, olha, mais leve quando eu digo que ela está com raiva, que ela quer trucidar alguém, e depois eu posso incorporar isso, assumir isso para mim na hora de responder o e-mail, por exemplo. Tá? Eu tenho mais claro. Oi, posso só falar uma coisa? Oi, sim. Ouvindo você, por exemplo, essa pergunta aí, você negocia consigo ou é um tirano consigo? Isso não me deu alívio, isso me deu uma raiva muito grande. Eu não consegui responder isso. Quando eu olhei para essa pergunta, eu falei, mas que droga, cara, por que eu tenho que responder essa merda? Desculpa a expressão. O que aconteceu aí que você acha? Não sei, eu olhei, bom, como é na terceira pessoa, né, eu pensei assim, poxa, se fosse na primeira pessoa era tão mais fácil. Entendeu? Como você responderia na primeira pessoa? Eu sou uma tirana comigo mesma, eu concordo com isso. Uhum. E como é... E o que fica difícil quando você olha para si como uma terceira pessoa? No que é que... Não, eu fiquei pensando, se isso não me incomoda, porque também essa pode ser uma visão de terceiros. Então, essa foi a percepção que eu tive. Eu pensei, poxa, mas por que eu estou tão incomodada com essa pergunta, sendo que existem outras perguntas que também poderiam me trazer isso e não trouxe? Então, talvez seja porque eu tenha que olhar, talvez eu esteja olhando para isso, me incomodando com a visão, se é essa observação que terceiros têm sobre mim. Sim. Sim. Faz sentido, né? Me parece que sim. Isso. Muito bom. Mas aí eu pergunto um negócio interessante que a Roseli falou. Aí, como
estranhamente, o dela foi ao contrário. Quando ela falou na terceira pessoa, ela se incomodou. E na primeira, ela já respondeu de cara. Sim. Sou tirana comigo mesma. Ok. Aí eu pergunto, aí ela veio com essa colocação aí de que será que é por causa de terceiras pessoas, pessoas com quem a gente convive e tal? Aí a dúvida minha é essa. Se ela está tratando, se a negociação é com ela, e ela tenta não ser tirana consigo mesma, não ser muito autocrítica, né? Qual é o problema do terceiro nessa história? Para ela tem um problema, né? Não, eu não quero saber, não precisa responder. Não, aí também é não. Será que não é o julgamento? Eu não gosto do julgamento, ou eu não gosto de crítica? Também tem isso aí para observar. Provavelmente, nesse lugar e nessa etapa, a criança adaptada está maior, porque a criança adaptada precisa da aprovação do outro. Né? Nossa criança adaptada precisa da aprovação. Então, nesse quesito, talvez você precise da aprovação. Para esse quesito, você precise que o outro aprove você. E esse outro talvez não esteja aprovando. Né? Sim. E a criança adaptada está sofrendo com isso, por isso que ela está virando rebelde. Ela já queria se rebelar. Se adulto, eu diria, foda-se. Hein, Roseli? São os efeitos pós-AT. Efeitos pós-AT, né? Mas olha, eu achei muito rápida a sua sacada. Você mesma sacou qual era o fenômeno acontecendo com você mesma, né? Você mesma se deu conta. Ou talvez também, isso porque eu acho que eu posso dizer que também tenho essa sensação da Roseli também, de achar que como eu estou me criticando muito, eu acho que os outros também estarão me criticando muito. E aí a gente não gosta. Entendeu? Eu posso me criticar, mas ou não gosta, ou toca naquela coisa assim que eu sabia que tá uma merda, aquele assunto ali tá uma porcaria comigo, mas o outro percebeu. Ai, que raiva, né? Eu não queria dar. Eles estão vendo que eu tô fracassando, né? Exatamente. É um medo. Olha só, a gente tem medo de ver que os demais estão vendo que a gente está fracassando. Estão vendo as nossas fraquezas. Sim, é a criança adaptada que está alta. Né? É isso aí. E aí a gente... Na verdade, assim, eu não posso ser vulnerável, né? Isso, eu não posso ser vulnerável. Eu não posso me perder. Não posso aparentar. Essa é a cara que eu tenho. Isso. Ninguém olha só que legal você trazer isso. Olha só que legal. No primeiro parágrafo... Obrigado, Roseli. Olha só, no primeiro... É muito legal você trazer isso, porque no primeiro parágrafo, lá no meio do parágrafo, ele fala assim: em cada um dos seus domínios, esses heróis locais tinham a oportunidade de desfrutar a confiança carregada de serotonina que a vitória proporcionava. A gente volta lá na regra número 1, de andar com a coluna ereta. Quando a gente está com a criança adaptada muito alta, é porque a gente está ainda se envergonhando, nariz baixo, a gente ainda está se envergonhando porque ainda não fomos capazes de superar as expectativas do papai e mamãe. E a gente não tinha permissão para experimentar, a gente não tinha permissão para fazer algo diferente, então a gente só tinha a possibilidade de envergonhar-se de ser quem nós éramos. E isso é uma criança adaptada alta. Então, quando a gente dá conta de botar a coluna ereta, né, na primeira regra lá, para que os níveis de serotonina também possam se adequar, talvez a gente ganhe mais coragem, até para fazer esses enfrentamentos com as outras pessoas, né? Sim. Eu me judio mesmo, me judio demais, sou crítica demais comigo mesmo. E estou falhando nisso. Isso não é certo que eu faço comigo. E ok. E aí você quebra as pernas da outra pessoa. Pronto. Que não vai ter como pegar você mais. Não, porque aí você não está mais refém do outro, né? Você não está mais refém do outro. Ou de si mesmo, né? De si mesmo. Você está consciente de si, com a coluna ereta, pronta agora para fazer uma mudança, se você quiser fazer, né? Essa mudança, né? Muito bem, então podemos ficar por aqui por hoje.
a gente fica por aqui. Obrigado pela participação de vocês. Obrigada. Celimari, seja bem-vinda, tá, ao nosso grupo. Roseli, que bom que você veio, mesmo que seja aí pelos 20 minutinhos. Maria Gessione, bem-vinda também. Isabel, sempre muito bom ter você. Viviane também. Gisele também, seja sempre bem-vinda, tá bom? Vou parar a gravação aqui e a gente já pode ir se despedindo. Foto.